o Gael, também para ser um grande homem de Deus. Mas, como eu disse, eu não ia falar de crianças numa apresentação de criança hoje, eu queria fazer algo diferente. Eu queria que os irmãos também acompanhassem aí na Bíblia, nós vamos falar lá de Gênesis, da criação do homem. E o interessante, irmãos, é que Adão e Eva não foram crianças, né? Não é isso, Edson? Já nasceram grande, né? Já nasceram grandão. Já nasceram pronto para a vida. E a Bíblia fala lá no capítulo 1 de Gênesis, o verso 27, que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então a gente vê que Deus ele já preparou ali a família, no verso 27 do capítulo 1. O verso 7 fala assim, do capítulo 2 agora. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha só que interessante, quando Deus ele estabelece a vida, o padrão de vida na terra, ele vai com a mão dele, ele pega a terra, faz o barro e forma o homem, e depois, lá no verso 22 do capítulo 2 de Gênesis, ele faz então cair um sono sobre Adão. E ele adormece. E ali então Deus tira da lateral do homem, da costela do homem, o verso 22 do capítulo 2 de Gênesis. E Deus tomou então ali da costela do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. Então aí a gente vê Deus, ele fazendo o seguinte, estou criando o mundo, ele criou o homem, criou os animais, as plantas, colocou lá os luzeiros, e aí o que ele faz? Ele vem e traz o homem e traz da lateral do homem a mulher. Então ele põe os dois já pronto, formado, prontinho. Então a gente vê que a existência do homem veio pelas mãos de Deus. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele, trazendo a imagem de Deus homem, ele não foi egoísta. Ele pegou o homem, do homem ele fez a mulher, e aí então ele falou assim, agora eu tenho parceiros para continuar. Por quê? Porque Deus não faz a criança. Deus nos dá o privilégio de trazer também a vida. E aí Deus então convida o homem a ser parceiro dele na criação da vida. E a Bíblia, irmãos, ela não traz detalhes dos filhos pequenos de Adão e Eva. A Bíblia fala de que Deus criou o homem e a mulher, e depois a gente encontra lá no capítulo 4 do livro de Gênesis, no verso 3, onde a Bíblia fala assim, e aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E no verso 4 diz, e Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O que eu estou querendo dizer com isso daí? Que eu falei que eu não ia usar a passagem de criança para a apresentação. É que Deus não deixou uma receita de bolo para criar filhos. Ele fala da criação dele, de Adão e de Eva. Ele pula os detalhes de como foi, ou se Adão e Eva teve mais filhos. A Bíblia só conta a história de 2 filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Ela não dá os detalhes, sabe por quê? Criar filhos não é receita de bolo. Criar filhos é algo muito particular do pai e da mãe, e essa é uma responsabilidade que Deus deixou única e exclusivamente sobre a responsabilidade dos pais. E daqueles que estão encarregados de também fazer a parte que cabe à mãe presente ou longe, mas da família. Então a gente vê que a criação de filhos não é uma receita de bolo. O próprio Deus, ele só fala assim, eu criei o homem e criei a mulher. E depois vou falar dos filhos já quando adultos. Então, irmãos, a criação dos filhos é algo particular dos pais.
são os pais, são aqueles que são os responsáveis por criar os meninos, as meninas, os filhos, naquele caminho que Deus apontou. A palavra de Deus fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e que mesmo depois de grande ela não vai desviar. Aí você fala: ué, Guti, mas a gente vê tantos crescidos se desviando. Irmãos, aliado a esta palavra existe o livre-arbítrio, mas o que Deus está falando é que há uma responsabilidade muito grande em cima do pai, da mãe e daqueles que estão com a responsabilidade de criar o filho. E é essa a mensagem de Deus para nós. É essa a mensagem de Deus para você. Apresentando o Gael hoje, na presença de Deus, Deus está nos fazendo lembrar aquela fase inicial é o pai e a mãe, aqueles que são responsáveis pela criação, que vão decidir, porque Deus já deu o norte, ensina ele no caminho que deve andar. Então hoje a palavra de Deus para você que trouxe o Gael na frente da igreja, perante a igreja, para que a igreja testemunhasse de que hoje ele está sendo apresentado a Deus, é que há uma grande responsabilidade sobre as crianças, é do pai e da mãe. Que Deus possa te iluminar, porque ele já recebeu o Gael. Ele já está ali de braços abertos e vendo Deus como homem, agradecendo, porque você trouxe de volta aquilo que Deus te proporcionou, te entregou. E hoje você está falando: Senhor, o meu filho é teu. Me ajuda a criar, me ajuda a colocar ele no caminho em que deve andar. E que pela misericórdia de Deus, ele não vai se desviar mesmo estando grande. É isso, Gael? Papai do céu vai cuidar? Aí, ó. As mulheres são assim mesmo, irmão. Se os homens demorar um pouquinho... Isso. Vocês viram que se o homem demora um pouquinho, já vem a mulher e fala. Sim. Eu convido, então, a família a se ajoelhar aqui. Nós vamos orar pelo Gael. Como que é? A Juliana. Ô, Juliana, eu tenho certeza que você está acompanhando com os demais parentes que estão aí. E se vocês puderem, tiverem no local onde há possibilidade, vamos nos ajoelhar. Vamos orar a Deus, apresentando o Gael na presença do Senhor nesta manhã. E eu convido a igreja a ficar em reverência, aqueles que quiserem se ajoelhar, fique à vontade. Nós vamos continuar falando com Deus neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está o Gael, aquele que o Senhor colocou sobre a responsabilidade destes pais, aqui, e que está um pouco longe, mais perto, pela internet, ela está próximo ao filho também. Eles estão apresentando, Senhor, o Gael na Tua presença nesta manhã, clamando que o Senhor possa os instruir para que sejam pais compromissados com a responsabilidade de ensinar ele no caminho que ele deve andar. Porque sabemos que mesmo depois de grande, o Senhor vai continuar encaminhando eles para aquilo que o Senhor determinou para cada um dos teus filhos. Que o Senhor possa aceitar esta oferta agradável, essa criança, que ela entre na tua presença pelo Espírito Santo e pela fé, que ela esteja também, a partir de hoje, já trilhando os caminhos que o Senhor preparou. Capacita, Senhor, os pais, capacita todos aqueles que rodeiam esta família e que também têm a responsabilidade de colaborar na educação do Gael. Que o Senhor possa se fazer sempre presente, iluminando sempre as mentes dos pais e de todos aqueles parentes que também nesta manhã assumem o compromisso de ensinar o Gael a andar nos teus caminhos. Purifique, Senhor, cada um de nós também aqui na igreja, para que possamos dirigir palavras a Ti em respeito e em favor do Gael. Que o Senhor possa aceitar cada louvor e súplica e que o Senhor possa cuidar da vida dessa criança hoje e para todo sempre. É que os pais pedem, é que eu, como aquele que está nesta manhã apresentando o Gael na Tua presença,
é como a igreja também que está aqui também em oração, apresentando Gael, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Aqui, então, está o certificado e uma lembrancinha para o Gael. Olha lá, Bruno. Agora ele falou. Olha lá, mostra lá, para a mamãe ver, para os tios, para a igreja. Olha lá que bonito, olha. Que bom. Papai, eu vou assinar aqui. E o Bruno. E a Juliana, então, quando chegar o certificado, também vai assinar. Que Deus abençoe. Você também tem uma grande responsabilidade, não tem como fugir, né? Que Deus abençoe essa família linda e a gente continua em oração. E neste momento, então, a gente convida o Silvio. Nós vamos descer e o Silvio vai continuar nos levando à presença de Deus. E que... Ah, é? Rapaz, eu já passei a fase, eu só apresento agora, não trago mais para apresentar. Feliz sábado a todos. A você que nos acompanha de casa também, seja bem-vindo. Hoje pela manhã nós fizemos uma vigília aqui nessa igreja e foi uma grande bênção. Foi um desafio, né, Janose? Estar aqui às 3 horas da manhã foi um grande desafio, mas a Jane também está ali, nos acompanhou. A Sandra, alguns irmãos que tiveram aqui de manhã. Nós oramos pelos que não puderam vir, oramos pelos pedidos. E eu tenho certeza que a cada dia que passa, nós vamos nos achegar mais a Deus, mesmo diante dessas lutas, diante das grandes dificuldades pelas quais estamos passando. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler o verso 10. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 10. Amém? Vamos orar. Querido Deus, a Tua palavra está aberta. Nós pedimos a direção do Espírito Santo, Pai. Abençoe a cada família aqui representada neste dia, a cada pessoa que nos acompanha de casa. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações neste dia, que nada tem o poder de nos atrapalhar, de ouvirmos a Tua voz, Senhor. Fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Na minha versão está assim. No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Estamos muito próximos da volta do Senhor Jesus. E como povo de Deus, nós precisamos nos preparar. Eu costumo dizer que como povo, como igreja, profeticamente, o momento é um momento difícil
pelo qual nós passamos como igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias, o inimigo tem feito de tudo para nos afastar do céu. A cada dia a gente trava uma luta, o grande conflito, ele está dentro de nós e todos os dias nós precisamos escolher quem vai ser o nosso Senhor. E a palavra diz que esse vai ser um dia difícil quando Jesus voltar. Difícil para quem? Você já parou para pensar? Difícil para os que não estiverem ao lado de Jesus. Aqueles que estiverem as suas vidas entregues a Jesus, vai ser um dia de glória, vai ser um dia de muita alegria. Esse dia do Senhor, ele vai ser um dia do juízo, ele vai ser o último dia da história neste mundo. Vai ser o dia em que o Senhor vai separar aqueles que viveram aqui na terra, mesmo com as lutas, mesmo com as quedas, mas que escolheram estar do lado dele. É muito importante, irmãos, todos os dias nós tomarmos uma decisão ao lado de Deus. E estar ao lado de Jesus não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não vai ter luta. A nossa luta, ela é uma batalha todos os dias. Mas todos os dias, através do livre-arbítrio, nós temos a opção de escolhermos o Senhor Jesus. O livro de Hebreus, ele diz que se hoje nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, hoje é o dia da nossa decisão. O que fizemos de errado ontem, se hoje nos arrependermos, Deus ele vai nos perdoar. Então hoje é o dia da nossa salvação, hoje é o dia de escolhermos a Jesus. Você sabe como que nasce um rio? Os mais antigos devem saber, os mais jovens eu imagino que não. O rio ele nasce através das fontes, né, Zé Carlos? Tem uma mina d'água, uma fonte de água, e ela vai enchendo e vai se formando os rios. A Bíblia diz lá em João 4,14 sobre essa fonte, a qual a gente deve beber todos os dias. João 4, verso 14. João 4, verso 14. João 4, verso 14, ele diz assim: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem é essa fonte? Quem é a água que o Evangelho de João está citando aqui? Quem é a água? Jesus é a água? Ele está falando que ele é uma fonte e que ele vai fazer jorrar água. Quem é a água? João 7, veja que a própria Bíblia responde. João 7, 38 e 39. João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito a quem? Ao Espírito, que havia de receber aqueles que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nós precisamos de água, e falando de água, da água nossa mesmo, aqui todos os dias, para nós sobrevivermos. A gente precisa tomar água todo dia, durante todo o dia, todos os dias. Por isso que é importante a gente começar a tomar água desde o momento em que acorda, e durante todo o dia, né, os médicos recomendam tomarmos 2 litros de água. Com Deus também a gente precisa tomar da água
durante todo o dia. Olha só que interessante. Então você acorda, tudo que você for fazer naquele dia, você precisa ter a direção do Espírito Santo. Então durante todo o dia, a cada ato da sua vida que você for executar naquele dia, você precisa da água. Quem é a água? Espírito Santo. Você precisa da direção do Espírito Santo todos os dias. Mas, como eu disse, a nossa situação no momento é uma situação que não é boa. Jeremias 2, verso 13. Jeremias 2, verso 13. Jeremias capítulo 2, verso 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E o segundo, cavaram cisternas rotas, ou seja, cisternas rachadas, que não retêm a água. 2 males cometeu o povo de Deus. Primeiro, que deixou de ter a direção do Espírito Santo, que é o manancial da água viva, e partiram para a cisterna rachada. Eu pergunto para você, a nossa vida hoje é diferente? Na maioria das vezes, a gente toma as nossas decisões sem consultarmos a direção de Deus. Ou é só eu que faço isso? A maioria das nossas decisões, irmãos, infelizmente, elas são tomadas conforme a nossa vontade, e não conforme a vontade de Deus. Muitas vezes um namoro, ele se inicia sem a direção de Deus. Muitas vezes um casamento, ele é feito sem a direção de Deus. Muitas vezes um trabalho, ele não tem a direção de Deus. Uma faculdade não tem a direção de Deus. Eu poderia citar aqui N exemplos. A gente deveria todos os dias colocarmos as nossas vidas no altar do Senhor. Pedir que Ele nos dirija. Afinal, nós somos o remanescente dos últimos dias. Nós precisamos viver e testemunhar para aqueles que ainda não conhecem a Deus. O nosso papel nesse mundo é testemunharmos. O nosso papel nesse mundo, conforme Mateus 28, é sermos exemplos e fazermos discípulos. Se a gente estiver nesse mundo e a gente não testemunhar de Jesus e a gente não fizer discípulo, nós estamos cumprindo o objetivo errado. Deus, ele colocou você neste mundo para um propósito. E nós precisamos estar atentos para nós não fazermos o papel de Satanás. Por isso, todos os dias é muito importante nós tomarmos da fonte verdadeira, do manancial de água viva, que é Deus, através do Espírito Santo. Oséias 4:6, ele diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse que a Bíblia está falando? É um conhecimento de relacionamento com Deus. Eu pergunto para você, é fácil todos os dias você ter um relacionamento com Deus? Não é fácil, irmãos. Isso requer disciplina, isso requer compromisso. Hoje nós fizemos uma vigília que foi um momento bem difícil para quem veio. Nós acordamos às 2h da manhã para estarmos aqui às 3h. Mas isso requereu o quê? Disciplina, requereu compromisso. A gente dedicar aqueles momentos para adorarmos a Deus. E com certeza isso fará muita diferença nas nossas vidas. E todos os dias nos nossos lares a gente precisa ter compromisso com Deus. Sem compromisso a gente não vai levantar cedo para orar. Sem compromisso a gente não vai estudar a Bíblia. Sem compromisso a gente não tem a lição da escola sabatina. Sem compromisso com Deus a gente vai seguindo a vida conforme o mundo vai
tocando. Uma cisterna rachada. Uma cisterna rachada, ela para a água dentro dela? Sim ou não? Não. Ela vaza, né, João? Então nós precisamos ter compromisso com o Senhor. O que fazer para a nossa situação melhorar? Já que a nossa situação é uma situação complicada. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7. Pedro, capítulo 4, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. E aí Deus ele dá algumas orientações na sequência. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então o verso nos diz, e ele confirma, que o dia do Senhor está próximo. E aí ele pede para nós estarmos atentos a 2 itens. Primeiro, ele pede para nós sermos criteriosos. Segundo, ele pede para nós sermos sóbrios. O que é ser criterioso? Ser criterioso é aquela pessoa que tem discernimento daquilo que está fazendo. É aquela pessoa que entende o que está fazendo, tanto do lado que é correto, quanto do lado que é errado, quando faz algo errado. Isso é ser criterioso. Ser criterioso é uma pessoa ser honesta, é uma pessoa ser correta em todos os seus atos diários. Isso é uma pessoa criterioso. E a Bíblia diz que a bem das nossas orações, ou seja, para que a sua oração ela chegue até o trono de Deus, você precisa ter essas 2 características. Você precisa ser criterioso. O que é criterioso mesmo? É você ser correto, é você ser uma pessoa honesta, é você ser uma pessoa justa. Isso é ser criterioso. E sóbrios. O que é sóbrios? Eu preciso ser sóbrio também para que a minha oração seja ouvida. O que é ser sóbrios? Ser sóbrio é eu não ficar demonstrando as minhas qualidades. Então, se você faz algo de bom para ajudar pessoas, você não precisa vir aqui à frente da igreja ou qualquer lugar que seja e falar, olha, eu sou bom. Isso quem fazia era quem? Os fariseus faziam isso. Olha como eu sou bom, olha como eu... Eles faziam questão de levar aqueles pacotes de dinheiro, iam até o gasofilácio e ficavam soltando aqueles dinheiros lá para mostrarem para as pessoas. O cristão não precisa mostrar nada para ninguém. O único que precisa saber das suas qualidades, das minhas qualidades, quem quer? É Deus. Ele até recomenda na Bíblia que a sua mão direita dá, a da esquerda não precisa saber. Veja então, para as nossas orações serem ouvidas, irmãos, a gente precisa ter esses 2 itens, ser criterioso. O que é criterioso mesmo? Honesto, correto, é ser uma pessoa do bem, uma pessoa temente a Deus, e ser sóbrios, né? Não ficar mostrando para as pessoas aquilo que você faz de bom para ajudar o próximo. Deus fala que se nós não tivermos essas 2 qualidades, as nossas orações não serão ouvidas. Ele continua no verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor, ele cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros. E mais um item importante aqui na vida do cristão. Sem, toda a igreja, sem, irmãos, o Filho de Deus, ele não pode ser uma pessoa murmuradora.
por mais difícil que seja a situação pela qual eu ou você formos passar, a Bíblia diz que em tudo, dai graças a Deus. A murmuração não vem de Deus, irmãos, a murmuração vem do diabo. Nós precisamos vigiar para não sermos murmuradores. E ele continua, verso 9. Não, 9 eu já li, o 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é ser despenseiro? Você já parou para pensar nisso? Adão, ele era um despenseiro de Deus, lá no início. Deus fez toda a criação e colocou Adão como gerente, colocou Adão como o despenseiro lá na criação. Porém, nós sabemos que tinha um item lá, e eu não vou pregar sobre isso, que Adão não podia tocar, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Adão ele tinha que olhar para aquela árvore e ele não podia tocar naquela árvore? Sabe, irmãos, muitas vezes a gente utiliza para falar sobre mordomias e também está certo. A árvore era algo que Adão deveria obedecer, que Adão deveria respeitar. Ele poderia usar de todas as demais coisas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore era para Adão saber que acima dele havia um Deus. Olha, Adão, você pode todas as coisas aqui no Éden. Tudo está sob o teu comando. Mas você precisa saber que acima de você tem um Deus. E a árvore, ela tinha esse propósito, de mostrar a Adão que havia um Deus acima dele. Hoje, aquela árvore, ela foi substituída pelos dízimos e pelas ofertas. Então a gente precisa respeitar a Deus, ser um mordomo de Deus, saber que acima de nós existe um Deus. Eu me lembro que quando criança, nós morávamos no Paraná, a gente morava na roça, e lá nós tínhamos também na nossa casa uma despensa, onde hoje não existe mais isso, mas o povo antigo tinha uma despensa em casa onde se guardavam as compras. E eu me lembro que naquela época era uma fartura lá em casa, a nossa despensa ela vivia sempre cheia de mantimentos. E era uma grande alegria quando a gente entrava na despensa e eu ficava namorando a despensa lá de casa, eu achava bonito. E Deus nos compara como despenseiros, ou seja, Deus ele usa você como um despenseiro. Ele coloca sobre a sua vida bênçãos, ele te enche de bênçãos, ele dá o Espírito Santo para que você saia distribuindo. Nós não podemos reter para nós todas as bênçãos que Deus coloca sobre nossas vidas. Nós temos o papel de distribuirmos bênçãos. Assim como você é abençoado, você deve abençoar. E eu louvo a Deus pela nossa igreja da Gurilândia. A nossa igreja é uma igreja que é um grande despenseiro de Deus. Sempre que precisamos, sempre que alguém precisa, a igreja se une, a igreja se torna um despenseiro de Deus. Tem uma pessoa doente, a igreja se torna um despenseiro de Deus e doa para se comprar remédios. Tem uma pessoa precisando de alimentos, a igreja se torna um despenseiro de Deus e doa para que se compre alimentos. Quanto mais você doa, mais você receberá. Quem mais dá, mais receberá. E aquele que recebe, ele deve entender que ele está sendo abençoado numa maior proporcionalidade para abençoar a mais pessoas. Nunca retenha aquilo que Deus coloca na tua vida. Você sempre terá a sua parte, porque as bênçãos são enormes. Por isso que Deus pede para a gente provar Ele lá no livro de Malaquias, e às vezes a gente leva só para o lado financeiro. É geral, irmãos. Quando a gente confia em Deus, e a gente coloca a nossa vida na mão dele, a gente se deixa ser usado por ele,
Ele vai usar você. Os dons são vários. Pode ser N os dons, mas Ele vai colocar sob a sua responsabilidade dispensas, dinheiro, objetos para que você ajude a outras pessoas. Quem pouco recebe deve fazer uma reflexão diante de Deus, o porquê que está recebendo pouco. Porque Deus ele quer abençoar a todos. Eu queria contar um testemunho aqui do Enigmar. Eu admiro muito o Enigmar, eu gosto muito de você, viu, Enigmar? Eu imagino que toda a igreja. Gosto de todos vocês, mas tem aqueles que a gente se identifica mais, que tem mais convívio, que está mais junto. O Enigmar é uma pessoa que eu nunca vi reclamar de nada nos 12 anos que eu estou aqui. Sempre disposto, sempre que alguém precisa, ele nunca fala não. O que você precisar do Enigmar, pode chamar ele às 2h da manhã que ele vai, tá? Se você precisar dele, ele vai. Eu me lembro que um tempo atrás, a geladeira da Maricela queimou ou estragou e a gente colocou no grupo que a gente precisava arrecadar um dinheiro para comprar a geladeira. Quem se lembra? Né? A igreja participou. E o Enigmar, ele me narrou depois que ele tinha R$40 que você tinha, né? R$20. E ele precisava abastecer o carro, afinal ele está desempregado, ele é autônomo, ele faz bicos. Mas Deus colocou no coração dele o desejo de ajudar. E ele doou os R$20 dele. Ele lembrou da viúva pobre. Ele doou os R$20 para comprarmos a geladeira da Maricela e do Samuel. O que aconteceu? No dia seguinte, Deus colocou sobre a vida dele uma grande bênção. E ele recebeu R$200. Ele recebeu 10 vezes mais do que ele doou. E depois, no outro dia, ele ainda recebeu mais 500, né? E ainda continuando, despenseiro de Deus, irmãos. Guarde essa palavra, seja um despenseiro de Deus. Jamais, jamais um justo vai mendigar o pão. E ainda continuando com o Enigmar, ele pegou alguns boletos para pagar, um boleto caro, né, Enigmar? Ele pegou um boleto de R$1.000, ele colocou o dinheiro no boleto, grampeou e colocou no bolso. Tinha mais um boleto fora esse, né? E aí ele foi até o centro da cidade para pagar esse boleto. E ele colocou o celular no mesmo bolso que estavam os boletos. E em um dado momento ele tirou o celular do bolso, o boleto caiu e ele não viu. R$1.000. Você ficaria desesperado, sim ou não? Certeza, né? Imagina uma conta que você tem para pagar de R$1.000 e você não tem mais de onde tirar o dinheiro. Será que o Enigmar ficou desesperado? Ele veio para a casa dele tranquilamente, comunicou à mãe que perdeu o boleto, tomou uma bronca gigantesca da mãe, que o boleto era da mãe dele. Falou, mãe, eu perdi o boleto, mas ele estava tranquilo. Ele orou a Deus, colocou na mão de Deus. Vocês acham que Deus resolve essa situação, não? Quando você perde R$1.000, você acha que Deus resolve? Tem que ter muita fé, não tem, irmãos? Fala a verdade. Você perdeu um boleto com R$1.000. Qual a probabilidade de um universo onde 99,9% das pessoas não são tementes a Deus, pessoas que querem levar vantagem em tudo, pessoas que se tiverem a oportunidade, vai passar a perna no outro? Qual a probabilidade de você perder R$1.000 lá no centro da cidade e alguém, filho de Deus, achar e vir te devolver? Tem que ter muita fé. Ele simplesmente se ajoelhou na casa dele e ele colocou nas mãos de Deus. O que aconteceu? No dia seguinte, a campainha da casa dele tocou e vieram devolver o boleto com os R$1.000. Amém? Sabe, irmãos, vale a pena sermos fiel a Deus. Vale a pena entregarmos as nossas vidas nas mãos de Deus todos os dias. Por mais difícil que pareça a luta, às vezes nada dá certo na nossa vida.
continue caminhando, continue confiando, continue deixando nas mãos de Deus. Ah, mas a minha vida não dá certo, os meus filhos são complicados, a minha esposa, meu marido é complicado. Continue caminhando. É para frente que se caminha. É rumo a Jesus que se caminha. É rumo ao céu que a gente deve caminhar todos os dias. Confiar em Deus. A Bíblia fala de alguns patriarcas que foram fiéis a Deus. Abraão, por exemplo, Abraão recebeu um chamado e a Bíblia diz que ele largou os parentes dele e ele foi para um lugar onde ele nem sabia para onde ir, mas Deus foi mostrando. Ele pegou as suas coisas e ele foi. E Abraão, ele foi vivendo conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz que onde ele parava, ele montava um altar para Deus. E Abraão foi um homem muito próspero financeiramente. Os patriarcas, de uma maneira geral, foram pessoas prósperas. Tire da sua mente uma ideia errada que às vezes Satanás coloca, que o Filho de Deus tem que ser uma pessoa miserável, uma pessoa pobre. Não que seja errado ser pobre, não é. Mas Deus, ele quer que os filhos dele sejam prósperos. Nós somos os filhos do dono do ouro e da prata. Qual o pai que tendo ouro e prata em casa vai deixar um filho mendigando? Fala para mim. Já parou para pensar nisso? Irmãos, basta confiar em Deus. Deus, ele tem o melhor para a tua vida, o melhor para a minha vida. Mas nós precisamos ser dispenseiros de Deus. Tire da sua mente aquela ideia de querer ficar rico para você usufruir tudo para você. É lógico que você pode usufruir. E deve usufruir quando você ganha com o suor do seu rosto. Mas nunca se esqueça de ir separando partes das bênçãos que Deus coloca sobre a sua vida, para você abençoar os irmãos que estão ao teu lado. Eu quero terminar com Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3. Verso 11. Nós falamos aqui no início que a volta do Senhor Jesus está bem próxima e que ele vai vir como um ladrão. O que significa isso? Ele vai vir sem avisar. O dia da nossa preparação deve ser agora. Deve ser agora, nesse exato momento. Irmãos, não perca a chance de morar no céu. Não deixe que Satanás tire o seu lugar lá do céu. Por mais difícil que esteja sendo a sua vida neste momento, por maiores que sejam as lutas, por maiores que sejam as tempestades, não permita que Satanás te engane com as coisas que tem neste mundo. Esse mundo tem muita coisa boa sim, irmãos. Eu seria hipócrita em falar que não tem. Tem muitas coisas boas nesse mundo. E a carne, ela milita contra o espírito. A parte carnal nossa, ela é 1000 vezes mais forte do que a parte espiritual. Se nós não tivermos disciplina de acordarmos todos os dias, de orarmos, de termos momentos de relacionamento com Deus, pode ter certeza que a parte carnal vai dominar o seu dia. Cabe a cada um de nós buscarmos e termos relacionamento com Deus. Eu fico pensando, de que valerá a minha vida nesse mundo se Jesus voltar e eu não for para o céu? Todos os dias eu travo essa luta dentro de mim. Todos os dias eu clamo a Deus, miserável homem que eu sou, me ajuda a vencer minhas lutas, porque muitas batalhas eu não consigo vencer. Medite, de que valerá a pena? Você que está aqui hoje, você que me acompanha de casa, se Jesus voltar e você não estiver dentre o povo salvo, de que valeu a sua vida aqui na terra? Deus colocou você aqui na terra com um propósito. Deus te colocou aqui nesta terra para você ser um remanescente, para você ser uma pessoa que se deixa usar por Ele, para você ser uma pessoa
onde através de você ele possa visitar outras pessoas, ele possa abraçar outras pessoas, onde através de você ele possa aconselhar outras pessoas, onde através de você ele possa falar do amor dele para outras pessoas. Este é o nosso papel aqui na terra, nos deixarmos sermos usados por Deus. Porque se a gente não tiver esse relacionamento com Deus, quem vai nos usar será o diabo, infelizmente. E o diabo usa. Basta a gente abrir uma brecha e ele usa. Ele não usou Pedro ao lado de Jesus? Ele usa. Por isso a palavra de Deus diz em Apocalipse 3, diz para mim e para você hoje, verso 11, eu venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. A tua coroa, ela já foi dada lá na cruz do Calvário, você já tem uma coroa, você já tem o passaporte para você entrar no céu. Mas Deus está falando, olha, conserva a tua coroa, para que ninguém a tome. Cabe a você. A coroa já foi te dada, mas não é Deus que vai guardar a sua coroa. Cabe a você conservar a tua coroa. E como você vai fazer isso? Através de relacionamento com Deus, através de intimidade com Deus. Vai ter lutas? Vai ter lutas. Vai ter batalha. Satanás não vai deixar quieto. Ele vai vir todos os dias com todas as armas para tentar tomar a nossa coroa. Mas Deus fala, conserva, porque eu estou voltando. Eu venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome. Eu não sei como está a tua situação hoje diante de Deus. Você sabe. Eu sei da minha. Eu sei das minhas lutas. Mas o apelo que eu faço a você, Jesus está voltando, irmãos. Seja sóbrio. Seja criterioso. Seja despenseiro. E acima de tudo, conserva a tua coroa. Que Deus te abençoe. Que todos nós possamos estar junto com Cristo naquele grande dia, quando Ele voltar. Amém. Nós vamos encerrar cantando um hino que nós cantamos hoje na vigília, Deus de Israel. Ele está baixado na pasta da vigília, tá? Cante de todo o teu coração. Se você está em falta com Deus, aproveita e faça deste hino a sua oração. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra
Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Estar nas mãos de Deus. Eu vou fazer a oração final. Eu gostaria de chamar o irmão Carlos. Nós vamos orar pelo Senhor, pela tua saúde. Se tiver mais alguém que esteja passando por dificuldades de saúde e quiser vir aqui à frente, venha. Nós vamos ajoelhar aqui e vamos orar por você e por todos vocês que estão aqui. Vamos ajoelhar. O Senhor é muito importante para nós, tá? Nós temos orado já pelo Senhor. Sabemos que o Senhor está passando uma situação difícil, mas o Senhor vai vencer em nome de Jesus. Bom. Querido Deus, nosso Deus de Israel, a Ti seja toda a honra e toda a glória. Nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade que nos deste hoje de estarmos aqui na Tua casa de oração. Aqui nós oramos, aqui nós cantamos louvores ao Teu santo nome e aqui nós ouvimos a Tua voz através da mensagem que foi aberta. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que perdoe os nossos pecados e que nos prepare, Senhor, para a vida eterna. Nós somos fracos, Pai, somos impuros, somos filhos rebeldes. Mas pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos esvazie de todo o eu, de todas as impurezas que insistem em habitar em nós e que o Teu Santo Espírito possa fazer morada dentro do nosso coração. Eu rogo, Senhor, uma bênção especial sobre o Teu povo que aqui está e sobre as pessoas que nos acompanham de casa. Mas neste momento, de uma maneira toda especial, quero colocar a vida do nosso querido irmão Carlos diante do Teu altar, Pai. O Senhor sabe das suas lutas, das suas dificuldades, que o Teu Santo Espírito neste momento seja derramado sobre a vida dele, que ele possa sentir a alegria de Cristo Jesus, Pai. Que ele possa sentir a alegria do Deus Espírito Santo, do Deus Pai. Ser com ele, Pai, dando a ele saúde, dando a ele paz, dando a ele esperança enquanto aguarda a volta de Jesus. Abençoe a sua esposa e a todos os filhos, a todos os seus netos, a todos os seus entes queridos. Também eu oro pelas demais pessoas que vieram aqui à frente, Senhor, que têm as suas dificuldades. Eu oro pela Fátima, oro pela família do Bruno e por todos os demais que estão nesta igreja, que têm as suas lutas e que neste momento querem colocar diante do Teu altar. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos Seus filhos. Derrama uma porção dobrada, Senhor, sobre cada pessoa que aqui está, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. E nos prepare para o Teu reino, Pai, que nenhum de nós que aqui estamos possa faltar naquele dia, em nome de Jesus. Amém.